E se tudo que a gente pensa que sabe sobre como vemos o mundo estivesse, sei lá, de ponta cabeça? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem radical da lição 44. Deus é a luz na qual eu vejo. E olha, isso não é só uma frase bonita, não. É um convite pra gente virar a nossa percepção do avesso. Vamos descobrir como. A gente aprende desde sempre que os nossos olhos são as janelas para o mundo, né? Mas e se eles fossem mais como telas, só projetando uma realidade que na verdade vem de outro lugar? E se a visão de verdade, a compreensão profunda, não dependesse nem um pouco deles? E se, em vez disso, enxergar fosse um ato que acontece por dentro, iluminado por uma fonte de luz que simplesmente nunca se apaga? Essa é a ideia central que a gente vai desvendar hoje. Então vamos lá para o primeiro ponto: que tipo de visão é essa, afinal? Não estamos falando de pensamento positivo, tá? Estamos falando de uma estrutura completamente nova para perceber a realidade. A lógica por trás disso, quando a gente para pensar, é bem simples e ao mesmo tempo muito poderosa. Primeiro, é impossível ver na escuridão total, certo? Segundo, a gente não consegue criar luz do nada. A conclusão que sobra é que a luz que permite a gente ver não pode vir de fora, ela já tem que estar dentro. Ver só é possível porque essa luz interior já está acesa. E aqui é muito importante a gente redefinir o que se entende por luz. Não estamos falando de lâmpada nem de sol. Nesse contexto, luz é vida, é verdade, é consciência pura. Onde tem essa luz, existe a realidade. Onde tem escuridão, só existem as projeções e os medos da nossa mente. E é aí que a gente chega na declaração principal. E olha, a palavra Deus aqui pode ser entendida como a fonte, a verdade interior, a consciência universal. Como fizer mais sentido. Isso não é uma metáfora poética. A lição apresenta essa ideia como um fato, uma afirmação literal sobre como a percepção real funciona. Claro que, para a gente abraçar essa nova forma de enxergar, algumas crenças antigas precisam ser bem questionadas. Vamos ver agora como essa lição bate de frente com a visão de mundo do ego. É como se tivéssemos duas vozes. De um lado, a perspectiva do ego, insistindo. Eu vejo com os olhos do corpo, e eu preciso pensar muito sobre tudo para entender. E do outro, a verdade da lição, que responde com calma. O equipamento para ver de verdade está dentro. E é preciso silenciar a mente para enxergar. E aqui está o ponto central do conflito. Para nossa mente pensante, para o ego, o silêncio é assustador. Parece um vazio, uma ameaça, uma perda de controle. Mas para nossa consciência mais profunda, o silêncio é o caminho de volta para casa. É o retorno para a clareza da nossa luz interior. Se ao tentar praticar o silêncio, parece que surge uma barreira, um muro, fica tranquilo, isso é perfeitamente normal. A lição já espera essa resistência. E agora a gente vai entender por que ela acontece. A resistência surge porque esse exercício pede algo bem radical. Que a gente abandone nossas ideias fixas, nossas interpretações pessoais e, talvez o mais assustador, a própria identidade que a gente construiu com base nesse fluxo sem fim de pensamentos. Essa ideia ilustra perfeitamente a diferença de perspectiva. O que para o ego parece ser o fim de tudo, a aniquilação, é, na verdade, o momento exato do despertar. O momento em que se percebe uma realidade muito mais ampla e pacífica. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo. A jornada em direção à luz interior é, por definição, uma fuga da escuridão do medo, da confusão, é um movimento em direção à segurança, não importa o quanto o ego grite que o escurinho é o único lugar seguro que ele conhece. Ok, mas chega de teoria, né? Como é que a gente pode ter essa experiência na prática? A lição dá um guia bem claro e surpreendentemente simples. A prática é curtinha, de 3 a 5 minutos, e a ideia é fazer algumas vezes por dia. É assim, ó. Primeiro, repita a ideia com os olhos abertos. Depois, vá fechando os olhos bem devagar, continuando a repetir. O objetivo é chegar a um estado de quietude, observando os pensamentos passarem, como se fossem nuvens no céu, sem se prender a eles. E se a mente começar a resistir, a instrução é simples. Dá uma pausa e só repete, gentilmente, a ideia central. E aqui vem um ponto-chave, talvez o mais importante. A ideia não é tentar ver luzes ou imagens com os olhos fechados. A experiência que se busca é um sentimento. É uma sensação de relaxamento, de leveza na mente, uma presença quieta que não exige esforço. É algo que se sente, não que se vê. Tá, isso parece ótimo para fazer no momento de paz, né? Mas e no meio do caos do dia a dia, como é que a gente traz essa prática para nossa rotina? Essa ideia pode ser usada como um reset instantâneo da percepção.
Sabe, naqueles momentos de estresse, antes de uma reação automática, antes de julgar alguém, ou quando a confusão e as emoções tomam conta? Parar por um segundinho e lembrar que Deus é a luz na qual eu vejo pode mudar a nossa percepção do medo de volta para a verdade. E isso nos leva a uma das conclusões mais libertadoras de todas. O trabalho não é de adicionar nada. A gente não precisa fazer ou criar a luz. Ela já está lá. O verdadeiro trabalho é de subtração. É simplesmente parar de fabricar a escuridão com nossos pensamentos de medo e julgamento. E para fechar, essa frase amarra o conceito todo de um jeito perfeito. A visão clara, a percepção da verdade, não nasce do esforço mental, da análise. Ela surge no exato momento em que a gente permite que o pensamento descanse, abrindo espaço para a luz que sempre esteve ali, só esperando. E para encerrar, fica a reflexão para quem se aventurar nessa prática. Como o silêncio se parece? Como uma dificuldade, uma luta? Ou como uma profunda libertação? A resposta pode revelar muito sobre onde a percepção está ancorada neste momento. Obrigado por acompanhar a gente nessa exploração